Olá, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor Luiz Iago, e agora nós iremos dar início aqui à nossa terceira videoaula de Geografia, certo? E hoje nós iremos aqui fazer especificamente a resolução das atividades da unidade 2, ok, pessoal? Nós iremos responder aqui as atividades do tema 3 e 4 da unidade 2 do livro de vocês. Então eu já peço que vocês peguem aí o livro de vocês, certo? Deixem ele aí do lado, peguem também caderno, caneta, porque vocês vão precisar fazer algumas anotações, copiar as respostas que vocês estarão vendo aqui na tela, certo? Para que sirva tanto como uma revisão, como também aí como uma fonte de estudo para complementar o aprendizado de vocês, ok? Então lembrando, pessoal, agora nessa aula iremos fazer a resolução das atividades do tema 3 e 4 da segunda unidade, tá bom? Então, vamos aqui dar continuidade. Vamos iniciar, aliás, aqui a nossa videoaula. Então, já peço que vocês abram o livro aí na página 362, certo? Que é onde começa o tema 3, pessoal, que nós tratamos em aulas anteriores, ok? O tema 3 ele vai tratar sobre a regionalização do mundo atual, aquela divisão entre norte e sul, certo? Que eu expliquei para vocês, que é uma divisão que vai atender a critérios econômicos, ok? Aí, pessoal, na unidade 2, no tema 3 da unidade 2, eu tenho aqui duas questões na página 363, certo? Logo aqui do lado desse mapa mundi, esse mapa que fala sobre a regionalização mundial por nível de desenvolvimento. Então, para responder essas duas questões, nós temos que fazer aqui a interpretação desse mapa, certo? Desse gráfico. Então, eu tenho aqui o mapa que trata sobre a regionalização do mundo em nível de desenvolvimento, ok? As áreas em amarelo, abrangendo aí a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, aqui uma boa porção do continente europeu e também a Oceania, para ser mais exato ali a Austrália, são as economias desenvolvidas. As áreas em laranja, que abrangem basicamente aí o leste europeu e grande parte do continente asiático, né, a Rússia ali em si, certo? Apresentam as economias em transição. Lembrando, pessoal, que muitos desses países que são considerados economias em transição na atualidade, durante o contexto da Guerra Fria, estavam ali vinculados à União Soviética. Então, depois que a União Soviética caiu em 1991, né, temos aí a dissolução da União Soviética, essas nações vão ganhar independência, vão ganhar a sua liberdade e muitas delas vão adotar uma política de mercado capitalista, certo? Algumas vão se vincular à CEI, à Comunidade dos Estados Independentes, outras vão preferir se vincular ali à União Europeia, que é o outro grande bloco econômico ali, que é o grande bloco econômico do continente europeu, ok? Então, temos aí a nossa primeira questão. Aí, claro, as áreas em marrom, aí no mapa, são as economias em desenvolvimento, pessoal, certo? Que abrange basicamente a América Central, o México, uma série de outros países, a América do Sul, como Brasil, Argentina e outros países, Chile, Colômbia, Equador, certo? Tenham aí o continente africano na sua totalidade, o Oriente Médio e uma boa parte do continente asiático e alguns países também da Oceania, ok? Então, realizada aí a interpretação e a leitura do nosso gráfico, do nosso mapa, vamos aqui para as duas questões. A primeira questão, ela pergunta onde estão concentrados os países de economias desenvolvidas. Pessoal, então aí os países de economia desenvolvida vão estar concentrados no hemisfério norte, como os Estados Unidos e o Canadá, certo? E também na Europa Ocidental, na porção ocidental do continente europeu. Austrália e Nova Zelândia, localizadas no hemisfério sul, também possuem economias desenvolvidas, ok? E a segunda questão pergunta
o Brasil se enquadra em qual conjunto de países? Então, pela leitura aí da legenda do mapa, né, pessoal, vemos aí o Brasil representado nessa cor marrom e comparando aí com a legenda do mapa, temos então um país de economia em desenvolvimento, tá certo? E agora nós passamos para a nossa próxima atividade. Vamos aqui para a página 368, certo? Exatamente aqui nessa parte que fala de olho no gráfico. Está logo aqui no final da página 368, logo aqui do lado dessa figura 19, desse gráfico, né, que fala do comércio do Brasil, do seu comércio com o BRICS entre 2007 e 2017. Lembrando aí que o BRICS ele é um grupo econômico, ele não é ainda um bloco econômico, mas ele é um grupo de cooperação econômica que vai ser formado por algumas nações em desenvolvimento. Ok, pessoal? Como, por exemplo, o Brasil, que são, no caso, aí formados, para ser mais exato, por Brasil, Rússia, África do Sul, certo? China e a Índia, ok? Que são aí os países que vão integrar o BRICS. E aí nós temos aqui o nosso gráfico. Esse gráfico ele vai mostrar aqui o comércio que o Brasil realizou com o BRICS entre 2007 e 2017 e temos aqui a nossa legenda. Essa linha do gráfico em amarelo representa as exportações brasileiras, ok? Sempre em valores de bilhões de dólares. A linha em verde representa as importações brasileiras e a linha em vermelha é o saldo dessa soma, certo? Para o Brasil. Então, vamos aqui. O que podemos dizer sobre a balança comercial brasileira em relação às importações e exportações com o BRICS, pessoal? Então, comparando aqui, olhando para essas linhas do gráfico, principalmente aqui para a linha amarela e a linha verde, que tratam justamente sobre as importações e sobre as exportações brasileiras, nós podemos dizer que em relação ao BRICS, o Brasil ele possui uma balança comercial positiva, ou seja, nós temos aí uma condição de superávit, certo? Nós temos uma balança comercial que é favorável. Nós estamos aí vendendo mais do que comprando. Então, temos aí esse superávit econômico nesse comércio que é realizado entre os países do BRICS, certo? Já que nós mais exportamos, nós mais vendemos do que compramos produtos de outros países que compõem aí o grupo. Ok, pessoal? Então, dando continuidade aqui, agora a gente vai para a página 371, que é onde começam aqui as nossas atividades do final do capítulo, ok? Então, temos aqui na página 371 um texto, né, do Saiba Mais, e a gente vai realizar essa leitura aqui. Eu peço que vocês acompanhem a leitura aí desse texto aí em casa, ok? Então, as cadeias produtivas globais. O texto ele vai falar sobre as cadeias produtivas a âmbito global. Então, vamos aqui. As CGPs, cadeias produtivas globais, representam um novo modo de produzir no qual não haverá retorno ao modelo fordista anterior, do modo de produção vertical e concentrada, no qual a grande empresa produzia ela mesma todos os insumos para gerar um determinado bem. Agora as empresas coordenam a produção de forma horizontal e, em muitos casos, somente administram uma marca, seu design, seu marketing, sua ciência e tecnologia. Todo o restante da cadeia produtiva é descentralizada. Há outros aspectos estratégicos a serem considerados. Um é a concentração e oligopolização das CGPs. Atualmente, cerca de 700 megabancos e fundos de investimento controlam 80% das CGPs e, igualmente, 80% do comércio e 60% da produção mundial é realizado pelas CGPs existentes. É muito poder o que permite às cadeias se expandirem sem restrições e convencerem os governos e estados nacionais a aceitarem seus investimentos a qualquer preço. Uma camiseta é produzida na Ásia por 80 centavos de dólar, no caso, e será vendida no Ocidente pelo valor que o varejo definir. Uma caixa de chá que é vendida na Inglaterra por 8,24 centavos, certo? Remunera 0,05 centavos ao trabalhador que colheu as folhas, e uma unidade de banana exportada do Equador
para a Inglaterra. Será vendida por 0,62 centavos e pagará apenas 4 centavos ao produtor equatoriano, que é quem desempenha a função primária ali, ok? A primeira consequência dessa situação é o aumento da jornada de trabalho e danos à saúde e à segurança no trabalho. A segunda é o aumento da pobreza devido aos salários aviltantes, o que não contribui em nada para o desenvolvimento, e, por fim, a baixa remuneração normalmente vem acompanhada por diversas violações de direitos fundamentais dos trabalhadores, como a ausência de liberdade sindical e negociações coletivas, trabalho infantil e escravo, salários menores para as mulheres, entre outros. Então, temos aqui, pessoal, uma grande série de desvantagens e consequências criadas por essas cadeias produtivas globais. Quando nós pegamos o modelo fordista do começo do século XX, nós percebemos que a produção ela era feita totalmente dentro de uma única empresa, certo? As empresas que adotam o modelo de Henry Ford vão, no caso, produzir desde a matéria-prima até o produto final. Aqui não. Nessas cadeias produtivas globais, nós temos a atuação de grandes corporações internacionais, que são as empresas multinacionais ou também chamadas de empresas transnacionais. Essas empresas elas vão diversificar a produção de seus bens em território global, certo? Eles compram matéria-prima em uma região do mundo, mandam essa matéria-prima ser convertida em produtos em outra região e vendem os produtos em outra área do mundo. Então, nós temos aí uma expansão, tá certo, do processo de produção em escala internacional. E, geralmente, eles vão procurar países menos desenvolvidos, nações subdesenvolvidas, por o fato, pessoal, certo, dessas nações oferecerem mão de obra mais barata e também pelo fato de essas nações terem leis ambientais menos rigorosas, ok? Então, temos aí, por exemplo, acontecendo na Ásia, na África, mas principalmente muito ali na Ásia, a exploração do trabalho infantil, pessoas trabalhando em condições subhumanas, em condições de quase semi-escravidão, com salários com remunerações muito baixas, que não são ali grandes, que não são grandes o suficiente para a própria manutenção das necessidades básicas daquela população, ok? E aí nós temos aqui a nossa primeira questão, que pergunta o seguinte: qual é a crítica do autor às cadeias produtivas globais? Pessoal, o autor aqui ele critica a concentração das cadeias produtivas globais por um pequeno grupo de empresas que toma grande parte das decisões a âmbito internacional. Esse poder faz com que as empresas imponham suas condições aos governos e a remuneração que eles desejam pagar aos trabalhadores, ok? A segunda questão pergunta o seguinte: de que maneira o fenômeno da globalização contribuiu para a formação das grandes cadeias produtivas globais? Então aí, pessoal, no mundo globalizado, os avanços tecnológicos em transportes e telecomunicações propiciaram a agilidade no fluxo de informações e também no deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, o tráfico de mercadorias que é feito de maneira muito intensa e constante em territórios internacionais, através da ampliação das ofertas de meio de transporte, ok? Essas características aí contribuíram para o surgimento dessas cadeias produtivas a âmbito global, que dependem da integração e também da conexão simultânea entre diferentes porções do espaço. Ok, pessoal? Aí agora nós vamos aqui para a página 372, certo? Onde nós temos aqui a nossa primeira questão. Então, organizar o conhecimento. Vamos aqui analisar cada uma das questões. A primeira questão, ela vai falar o seguinte: leia as informações a seguir e indique quais são verdadeiras e quais as informações são falsas, ok? Então, eu tenho aqui o item 1, 2, 3, 4 e 5. E agora vamos aqui a realizar a leitura de cada um deles. Eu peço que vocês acompanhem a leitura aí em casa. O item 1, Índia, Rússia e China são considerados países do norte, com base naquela divisão entre nações do norte e nações do sul, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Ok, pessoal? Lembrando daquela divisão geoeconômica que nós vimos aqui na regionalização do mundo. Item 2. Todos os países desenvolvidos estão localizados no hemisfério norte? Aí sabemos que não, né? A Austrália é um país desenvolvido,
que se localiza no hemisfério sul. Item 4. Os países desenvolvidos sediam empresas transnacionais e efetuam grandes investimentos em pesquisas científicas. E eu tenho o item 5. Nos países em desenvolvimento de economias emergentes, encontramos grandes diferenças econômicas e sociais. E claro, esquecendo aqui do item 3, o Brasil é considerado um país em desenvolvimento. Então, pessoal, podemos considerar como afirmativas verdadeiras os itens 3, 4 e 5 e como afirmativas falsas os itens 1 e 2, ok? Então, segunda questão, sobre a classificação dos países enquanto aos níveis de desenvolvimento, identifique a alternativa correta, ok? E temos aí na segunda questão, como alternativa correta, a letra C, ok, pessoal? Algumas das características apresentadas pelos países desenvolvidos são o alto desenvolvimento tecnológico e níveis elevados de educação, renda e expectativa de vida, tá certo, pessoal? Então, letra C aí, resposta da nossa questão, ok? Terceira questão, explique, letra A, o que são países desenvolvidos? E aí temos aqui a nossa resposta. Os países desenvolvidos, pessoal, são aqueles com economia desenvolvida, ou seja, que possuem os maiores valores do PIB no mundo, certo? A qualidade de vida, ou seja, a saúde, educação, salários que são pagos, melhor distribuição da renda, certo? São maiores nesses países. E o alto poder de consumo também caracterizam outra importante característica desses países desenvolvidos aí. Geralmente são nações que investem amplamente aí em pesquisa e tecnologia e vão dispor também de um maior poder de decisão em organismos internacionais, como a ONU, como o Banco Mundial, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ok? A letra B pergunta o seguinte, o que são países em desenvolvimento? E aí os países em desenvolvimento, em sua maioria, eles foram colônias de exploração das metrópoles europeias, certo? O Brasil é um exemplo disso. Hoje eles sofrem com uma má distribuição de renda e com uma dependência econômica, política, tecnológica e cultural muito grande em relação aos países desenvolvidos. O Brasil, por exemplo, ele não é um país que vai aí vender tecnologia para o restante do mundo. Ao contrário, nós temos que comprar essa tecnologia das nações desenvolvidas do mundo. Então, os países em desenvolvimento, eles têm uma economia primária exportadora e são pouco industrializados, certo? Os setores primários e terciários são os que mais absorvem a mão de obra da população e esses países possuem aí altos índices de analfabetismo, mortalidade, natalidade e baixa expectativa de vida, ok? Então, a quarta questão pede para escreverem um pequeno parágrafo sobre o trabalho na economia global. Então, posso muito bem colocar aí, na economia global, a qualificação e a especialização, aqui estamos falando em capacitação técnica para o trabalho, pessoal, certo? Então, a qualificação e a especialização para ocupar postos de trabalho são cada vez mais exigentes, ok? São aí condições cada vez mais exigidas. Exige-se dos funcionários que sejam capazes de lidar com as novas tecnologias que são introduzidas no processo de produção e também ter o poder de tomar decisões rapidamente, certo? A quinta questão pergunta o que são empresas transnacionais. E aí, empresas transnacionais são grandes corporações que têm sede, em sua maioria, em países desenvolvidos e filiais espalhados por várias partes do mundo. Essas empresas aí procuram se instalar em locais onde possam obter custos mais baixos de produção para que seus produtos se tornem mais competitivos no mercado internacional. Então, a produção de bens e oferta de serviços visa sempre atender ao mercado mundial, certo? A sexta questão, ela fala o seguinte, as fotos a seguir mostram duas situações em diferentes localidades da Índia. Como você classificaria esse país segundo o critério de regionalização e por quê? Então, eu tenho aqui uma máquina de tricô, que vocês podem ver aí na primeira imagem, certo? Da página 372,
que é uma fábrica de roupas em Calcutá, na Índia, uma foto de 2017, e eu tenho aqui moradias precárias em Mumbai, também na Índia, uma foto de 2015. Então eu tenho duas realidades extremas, uma marcada pelo alto grau de implementação de maquinários de alta tecnologia na produção industrial, e eu tenho aqui uma condição de subdesenvolvimento marcado pelas péssimas condições sociais e econômicas presentes, que são vivenciadas por alguns grupos populacionais da Índia. Certo, pessoal? Então, como resposta, eu posso muito bem falar que as fotos elas retratam a presença de atividades industriais e de áreas com carência de serviços públicos, que são aspectos que nos possibilitam classificar a Índia como um país em desenvolvimento, ok? Que apresenta aí esses contrastes marcantes. A sétima questão, ela pede para observar o gráfico. Mundo, domicílios com acesso à internet em porcentagens, isso no ano de 2017, ok? Vamos aí para a interpretação desse gráfico da página 372. Então eu tenho aqui países não desenvolvidos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos e a respectiva porcentagem de acesso à internet da população em cada um desses conjuntos de países. Eu tenho aqui nos países não desenvolvidos 14,7% da população tendo acesso à internet em casa. Nos países em desenvolvimento eu tenho 42,9% da população com acesso à internet em casa, e nos países desenvolvidos eu tenho aí 84,4% da população tendo acesso à internet em casa. E aí, a letra A, ela pede para que nós façamos a comparação entre os dados, para comparar os dados entre os três níveis de desenvolvimento dos países, certo, pessoal? E aí eu tenho aqui, então, a nossa alternativa A. Nos países desenvolvidos, então, a proporção de domicílios com acesso à internet em casa é 2 vezes maior do que nos países em desenvolvimento. Podemos ver aqui no gráfico, né? Nos países desenvolvidos eu tenho 84% da população com acesso à internet em casa, enquanto nos países em desenvolvimento eu tenho unicamente 42%. Então é o dobro, certo? Nos países desenvolvidos. Ok, pessoal? Então apenas 15% aí dos domicílios dos países menos desenvolvidos possuem acesso à internet aí quando pegamos a análise do gráfico. A letra B ela pergunta o seguinte: como o aumento no acesso à internet poderia auxiliar os países em desenvolvimento? Pessoal, o acesso à internet, o livre acesso à internet permite que o conhecimento seja disseminado de maneira mais ampla, certo? Com mais acesso à informação, o desenvolvimento de novas potencialidades seriam melhor adquiridas, ok? E a oitava questão, eu tenho aqui outro gráfico para ser analisado, né? Mundo PIB per capita, análise de 2016. Aqui nós analisamos a PPC, que é a paridade do poder de compra, pessoal, certo? Essa paridade do poder de compra é um método que é utilizado para calcular o poder de compra da população dos países, considerando aí que os bens e serviços têm preços diferentes nos diversos países do mundo, certo? É por isso que a PPC ela sempre vai ser medida em dólar, porque o dólar é a moeda economicamente mais utilizada no mundo, ok? As relações econômicas transnacionais, tanto importação como exportações, são ali feitas em dólar, ok? Então, vamos aqui para a análise do gráfico. A relação entre esse mapa e a regionalização do mundo segundo os níveis de desenvolvimento, aí pede para que a gente explique, certo, pessoal? Então, temos sim, certo? Grande parte dos países com maior PIB são os de economia desenvolvida, ok, pessoal? Como nós podemos ver aí, os países que têm aí um PIB per capita acima de 29 mil, certo? Que são Estados Unidos, países da Europa e também da Austrália no caso, ok, pessoal? Então, são aí os países de economia mais desenvolvida, o que reforça a economia forte e dinâmica desses países, certo? E aí agora vamos para a nona questão. A nona questão, ela pede para que seja observada a foto e que se responda à questão, ok?
temos então aqui uma imagem que retrata funcionários trabalhando em uma fábrica automotiva em Haiduong, no Vietnã, em 2017. Temos aí um processo de implementação da mecanização na produção, ok? Então, que motivos podem ter influenciado essa transnacional a instalar sua fábrica no Vietnã? Pessoal, alguns países do Sudeste Asiático, como o Vietnã, eles vão atrair grandes empresas transnacionais em razão dos baixos custos que são pagos com mão de obra e também dos incentivos fiscais que são oferecidos pelo governo para que essas empresas se instalem nesses países. Muitos países subdesenvolvidos, eles vão, na verdade, travar verdadeiras guerras fiscais. Eu tenho um país A e tenho um país B. E esses países, eles vão competir para ver quais deles oferecem as melhores condições em termos de concessão de impostos, né, para atrair essas empresas. Geralmente, o que é que os países eles vão fazer? Eles vão dizer que se uma empresa se instalar em seu território, ela vai ter ali a possibilidade de passar 10 anos sem pagar imposto, ou então de pagar impostos com uma redução, o que nós chamamos aí de incentivos fiscais, tá certo, pessoal? E aí agora vamos para a 10ª questão. A 10ª questão, ela pede para que se observe a tabela a seguir, que mostra a participação de alguns países nas exportações mundiais em 2016. E aí eu tenho aqui a tabela. China, certo? Com exceção aí de Hong Kong, vai ter uma participação de 17% nas exportações mundiais, é o país que mais exportou no mundo. Eu tenho a União Europeia, que vai ser responsável aí na sua totalidade por 15,6%, os Estados Unidos com 11,8%, o Japão com 5,2%, Coreia do Sul com 4%, Canadá com 3,2%, México 3%, Singapura 2,7%, Rússia 2,3%, Índia 2,1% e o Brasil com a participação de 1,5% no total das exportações que foram feitas no ano de 2016. Ok, pessoal? Então, lembrando que a União Europeia é um bloco econômico, pessoal, formado por 28 países do continente europeu, incluindo aí França, Espanha, Itália, Alemanha, Holanda, entre outros. Então, esse valor aqui das exportações, que é de 15,6%, é abrangendo todo o contexto da União Europeia, todos os seus países membros, ok? E aí nós temos aqui a letra A. Quais são os países que se destacam nas exportações internacionais e que tipo de produtos são comercializados entre eles? Pessoal, temos aí a China e os países da União Europeia e os Estados Unidos como os países que vão se destacar. Esses países aí, eles geralmente vão comercializar produtos industrializados, como maquinários, equipamentos eletrônicos, automóveis, equipamentos de transporte e também insumos químicos, ok? A letra B pergunta o seguinte: quais são os países do BRICS presentes na tabela e qual era a participação deles nas trocas comerciais mundiais em 2016? Então, dos países do BRICS, eu tenho aí China, Rússia, Índia e Brasil. E a participação da China, pessoal, ela é muito superior à do restante dos países do grupo, certo? Em 2016, a China ela foi responsável por 17% das exportações mundiais, ao passo que os outros países não ultrapassaram aí 2,5% cada um deles. O Brasil mesmo ele só foi responsável por exportar 1,5%, tá certo, de todas as exportações que foram feitas no mundo naquele período ali de 2016. Então vemos aí essa grande capacidade industrial e econômica da China, ok? Agora nós iremos aqui para a página 374, pessoal. A página 374 traz aqui um texto que fala sobre mapas de fluxo com setas proporcionais, certo? E a gente vai fazer aqui a leitura dele. Acompanhe em casa, por favor. Mapas de fluxos com setas proporcionais são mapas dinâmicos que mostram a fluidez e o movimento de diversos fenômenos que envolvem deslocamentos, como migrações, importações e exportações, massas de ar, entre outros. Além de indicar o tipo de fluxo, esses mapas apresentam suas origens e seus destinos e indicam também a intensidade de cada fluxo. A base das setas indica a origem dos fluxos e aponta o destino. A intensidade é dada pela espessura das setas, cujas larguras devem ser proporcionais às quantidades apresentadas. As diferentes larguras possibilitam
o estabelecimento de comparações entre fluxos, contribuindo para o entendimento de diversos fenômenos. Então aqui eu tenho o mundo, comércio de petróleo em 2015. Esse mapa de fluxos com setas proporcionais, ele vai tratar exatamente do comércio de petróleo no ano de 2015, pessoal. Então aqui eu tenho a legenda do mapa. As áreas em amarelo são os países da OPEP, né, que são os países que é a organização dos países exportadores de petróleo, é o maior cartel de petróleo que nós temos aqui no planeta, são aqueles formados pelos países que pertencem à OPEP. Aqui na América do Sul nós temos o Equador e a Venezuela, que é um dos grandes exportadores de petróleo mundial, inclusive o governo dos Estados Unidos é um dos seus principais compradores, certo? E temos aí uma grande quantidade de países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, o Catar, o Irã, o Kuwait, certo? O Iraque. E aí eu tenho aqui os fluxos principais em milhões de toneladas que são analisados por essas setas, né? As setas mais finas, 20 milhões de toneladas de petróleo que são exportadas, as setas mais largas, 50 milhões, 150 milhões e 350 milhões de toneladas, ok? Então, feita aqui a análise do mapa, do nosso gráfico, vamos aqui para a resolução das questões. A primeira questão, ela pergunta o seguinte: que região importou maior quantidade de petróleo em 2015? Qual foi seu maior fornecedor? Pessoal, olhando aqui para o mapa, a região que mais exportou petróleo, certo? Que mais importou petróleo em 2015 foi a Europa, ok? E o principal fornecedor da Europa foi a Rússia, certo? A segunda questão pergunta o seguinte: quais foram os 2 países americanos que exportaram mais petróleo para os Estados Unidos em 2015? E como você chegou a essa conclusão? Então, olhando aqui para o nosso gráfico, né, temos aí o Canadá e a Venezuela. E nós sabemos disso por questão da espessura das setas que são apresentadas aqui. Certo, pessoal? E a terceira questão: qual grupo de países responde pela maior parte do petróleo que é exportado no mundo? E temos aí, no caso, o Irã, o Iraque, Kuwait, a Arábia Saudita, Catar e os Emirados Árabes Unidos, que são todos países do Oriente Médio que pertencem à OPEP, ok? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E temos juntamente esses países aí também a Rússia, ok? Então, dando continuidade aqui, vamos agora para a página 375. A página 375 traz aqui um texto, certo? Aula de computação sem computador é o título do texto. E agora a gente vai fazer aqui a leitura e eu peço que vocês acompanhem aí em casa. O computador é um objeto símbolo da globalização. A informática tornou-se essencial em diversas atividades sociais e áreas do conhecimento. Mas, apesar disso, o acesso aos computadores e aos conhecimentos em informática é especialmente desigual, uma vez que esses recursos não são acessíveis igualmente na superfície terrestre. A restrição de uso desses recursos limita a participação na globalização, a entrada das pessoas no mercado de trabalho e o acesso à informação, entre outras consequências. O texto a seguir mostra uma iniciativa para superar o acesso restrito a computadores e sinaliza como algumas atitudes podem colaborar para a transformação da realidade. Aí temos aqui o nosso texto. O professor Oura Coadu dá aulas na cidade de Kumasi, em Gana, e ensina computação para seus alunos. Entretanto, ele não tem um computador na sala de aula e, por isso, desenha em uma lousa a interface dos programas. Recentemente, ele publicou algumas fotos que mostram ele dando aula. Ensinar informática na escola de Gana é muito divertido. Ciência da computação na lousa. Eu amo tanto os meus alunos que eu tenho de fazer o que for necessário para que eles entendam o que eu estou ensinando. Escreveu ele na legenda, certo? Então, temos aqui a imagem na nossa página que representa o que o texto acabou de descrever, o professor dando aula, desenhando o programa na lousa para que sirva como exemplo para os alunos que não têm acesso à informática. Ok? Tratamos aqui de um país do continente africano, um dos países considerados como pobres no continente africano, onde temos aí um pouco acesso à computação. Ok? Então, temos aí a nossa primeira questão.
A primeira questão pede para vocês assinalarem a alternativa que apresenta duas atitudes que podem ser relacionadas ao trabalho desenvolvido pelo professor, pessoal. E aí eu tenho a letra A, letra B e letra C, ok? A alternativa aí seria a letra A. As duas atitudes seria esforçar-se por exatidão e precisão e pensar com flexibilidade. Tá certo, pessoal? Então, tá aí a resposta da primeira questão da página 375, ok, pessoal? Então, essas atitudes aí que são indicadas na letra A, no caso, são que melhor se relacionam com esse trabalho que é desenvolvido pelo professor, né? Que em seus desenhos ele procura reproduzir de maneira exata e precisa aquilo que os alunos irão encontrar na tela do computador, certo? Além disso, ele fala de computadores na escola, a falta de computadores na escola, certo? Não significou, de fato, a ausência das aulas de informática. Ele encontrou um outro meio de dar essas aulas, certo? Que marca uma postura de flexibilidade. A segunda questão, ela pede o seguinte, o Ura Kodu afirma, eu tenho de fazer o que for necessário para que eles, no caso os alunos, entendam o que eu estou ensinando. Em sua opinião, quais atitudes são necessárias para que o professor possa ensinar e os alunos consigam compreender o que está sendo comunicado? Explique a importância das atitudes escolhidas. Aqui eu tenho uma resposta pessoal, ok? Aí é uma resposta de cunho pessoal que vocês podem estar montando aí no caderno de vocês. Agora, levem em consideração algumas coisas quando vocês forem elaborar essas respostas, tá certo, pessoal? Levem em consideração o fato de vocês explicar a necessidade de imaginar, de criar e também a inovação do professor a tomar essa atitude, certo? E aí agora vamos aqui para a página 377, certo? Na página 377, nós temos 5 questões que vão estar relacionadas ao texto que se inicia na página 376. Texto esse que a gente também irá fazer aqui uma leitura, ok? Então, vamos lá. País da África que se tornou um cemitério de eletrônicos. A cada ano, centenas de milhares de toneladas de lixo eletrônico, vindos da Europa e da América do Norte, encontram-se neste espaço seu destino final, no qual tem seus metais valiosos extirpados e uma forma rudimentar de reciclagem. Para muitos, é um negócio lucrativo em um país onde perto de 1/4 da população vive abaixo da linha da pobreza. É algo instantâneo, diz Sansandu, um sucateiro que trabalha no local. Você trabalha nisso hoje e consegue seu dinheiro no mesmo dia. Especialistas alertam, porém, que as toxinas do lixão estão lentamente envenenando os trabalhadores locais, ao mesmo tempo que poluem o solo e a atmosfera. Mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, estas são as 4 substâncias mais tóxicas do mundo e são encontradas em grandes quantidades em lixões de eletrônicos, explica Atiemo Sampson, um pesquisador da Comissão de Energia Atômica de Gana, que conduziu vários estudos sobre a área de Agbo-Globexi, usada para o despejo. Analistas estimam que o mundo vai produzir 93 milhões de toneladas de lixo eletrônico apenas neste ano de 2016. Um volume cada vez maior é resultado da obsolescência de produtos de alta tecnologia. Pessoal, obsolescência é, na verdade, o prazo de validade que é imposto pela indústria aos seus produtos. Todo produto, principalmente eletrônico, ele tem um prazo de validade. Tem um período em que o uso dele começa a ficar impossibilitado por ele apresentar defeitos. Um celular que você compra hoje, certo? De última geração, de alta tecnologia, que tem ali N funções, daqui a 2, 3 anos ele começa a travar, começa a ficar sem memória. Isso é o que nós chamamos de obsolescência programada, certo? Então, boa parte desses eletrônicos vai terminar em diversos lixões na África e na Ásia, em vez de serem reciclados no país em que foram vendidos.
o papel dos fabricantes. Em Gana, ativistas afirmam que boa parte desse envio é ilegal, infringindo regras da União Europeia que baniram a exportação de eletrônicos para descarte em países em desenvolvimento. Entretanto, acredita-se que a maioria chega por meio da importação legal de produtos de segunda mão, enviados para alimentar a crescente demanda por eletrônicos baratos em economias como a do país. Samsung afirma que os fabricantes têm uma responsabilidade e devem colaborar para limpar a bagunça que seus produtos ajudaram a fazer. Concordo que temos uma lacuna tecnológica que deve ser preenchida, diz, mas há ao redor do mundo, uma crescente visão de que o fabricante do equipamento deve lidar com a responsabilidade na gestão do fim do ciclo. Eles deveriam investir em sistemas de coleta, em programas de reciclagem na África. Seria moral e legalmente correto. Então, por que os fabricantes de eletrônicos não fazem mais? Walter Alcorn é o vice-presidente de assuntos ambientais da Consumer Technology Association, entidade que representa as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Alcorn afirma que a diferença real ocorrerá conforme os fabricantes eliminem gradativamente o uso de produtos químicos perigosos e metais pesados. Nós estamos lidando com um legado com produtos que têm 10 ou 20 anos de idade, ele diz. Em último caso, nós veremos isso ser eliminado nos próximos 10 ou 20 anos. Nossa responsabilidade básica como indústria é fabricar produtos que são ambientalmente seguros e que não irão criar esses problemas no futuro. Certo? E aí nós temos aqui o nosso texto. A primeira questão vai falar o seguinte: segundo o texto, em que continentes ou regiões se concentram os países de origem e de destino do lixo eletrônico transportado entre países? Pessoal, os países de origem são encontrados geralmente na América do Norte e Europa, ou seja, regiões desenvolvidas. E os países a qual esse lixo eletrônico se destinam são países menos desenvolvidos, como Ásia, como países da Ásia e da África, certo? A segunda questão pede para que vocês copiem o parágrafo do texto que explica a causa do aumento da produção de lixo eletrônico no mundo. Então, está aí logo na tela copiado, certo? Analistas estimam que o mundo vai produzir 93 milhões de toneladas de lixo eletrônico apenas neste ano de 2016. Um volume cada vez maior é resultado da obsolescência de produtos de alta tecnologia. Então, temos aí o sexto parágrafo, certo? Na página 376. A terceira questão pergunta o seguinte: o que o pesquisador A.T.M. Sampson quer dizer quando se refere à gestão do fim do ciclo desses produtos? Então, pessoal, considerando aí que o ciclo de produção desses itens, no caso desses produtos eletrônicos, ele engloba desde a extração mineral, que é a matéria-prima que é utilizada para fabricar esses produtos, até a fabricação de componentes, montagem, o transporte deles e a comercialização, certo? Consumo e desgaste, o fim do ciclo vai se referir, no caso, ao descarte desse produto, certo? A utilização final desse produto. Então, gerir o fim do ciclo significa administrar de que maneira esse produto ele vai ser descartado, certo? E o fato dele ser utilizado de maneira adequada como um lixo reciclável, ok? A quarta questão, ela vai falar o seguinte: a responsabilidade assumida pelo representante das empresas de tecnologia nos Estados Unidos em relação às suas indústrias contribui para a resolução dos problemas gerados pelos lixões eletrônicos no presente? Justifique. E aí nós podemos falar que não, né, pessoal? Porque segundo Walter Alcorn, que é o presidente dessa associação, que é descrito aqui no texto, a solução para os problemas gerados pelos lixões eletrônicos se dará quando os fabricantes eles passarem a assumir uma postura de maior responsabilidade ambiental, fabricando aí produtos que sejam ambientalmente seguros, eliminando substâncias químicas e também metais pesados que estão aí no processo de fabricação desses produtos. Só que pelo que o texto vem dizendo, isso só vai se dar daqui a 10 ou 20 anos, pessoal. Então temos aí uma condição de longo prazo.
ok? E eu tenho aí a quinta questão, que pede para que formem grupos de 3 ou 4 alunos e produzam um texto sobre como o problema do lixo eletrônico reflete a desigualdade socioambiental e a exploração econômica entre os países mais e menos desenvolvidos. Então, vocês podem estar fazendo esse texto, essa produção textual em casa, certo? E durante isso vocês interpretem, procurem interpretar e procurem também analisar a reportagem de maneira a exercitar a compreensão da leitura. O que espera-se que vocês façam nesse texto, na elaboração desse texto, na quinta questão, é que mencionem os problemas de saúde e os impactos ambientais locais que são causados aí pela instalação desses lixões de eletrônicos, certo? É esperado que vocês relacionem aí essa condição com a condição de subordinação que os países em desenvolvimento têm com relação aos países ricos do mundo, ok? E também detalhem aí do processo de elaboração desse texto a fragilidade das leis ambientais desses países subdesenvolvidos, comparando com as leis ambientais mais rígidas que nós encontramos nos países economicamente mais ricos do mundo, ok? Então, está aí a correção da nossa atividade. Revisem os conteúdos em casa, certo? Mantenham os estudos em casa desses conteúdos e até a nossa próxima aula.